Olá, acadêmico, tudo bem? Eu sou o professor Oswaldo Mesquita Júnior e vou trabalhar com você a disciplina de Economia. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre os sistemas econômicos e uma breve introdução à economia. A economia é uma ciência fundamental. Ela está diretamente ligada ao seu dia a dia. Desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, você é bombardeado por notícias econômicas. E essas notícias vão influenciar diretamente o seu dia a dia. A economia é uma ciência e, como toda ciência, ela tem um problema de estudo. Esse problema de estudo gera um dilema econômico. Como fazer para satisfazer as necessidades das pessoas que são ilimitadas com bens e serviços que são produzidos por meio de fatores de produção que são limitados? Então, inicialmente, eu tenho que responder três grandes perguntas fundamentais. A primeira refere-se ao que e quanto produzir. A segunda, como produzir. E a terceira, para quem produzir. Então, baseado nesse dilema econômico, nós começamos a desenvolver o nosso estudo em economia. Então, inicialmente, eu tenho que entender essa questão de necessidades ilimitadas dos seres humanos. A nossa sociedade, ela é consumista e ela quer novidades, ela quer produtos. Só que os produtos são produzidos com a utilização de recursos produtivos e esses recursos produtivos são escassos. Então eu começo com essa situação de escassez, essa falta de fatores de produção para atender todas as necessidades da sociedade. E eu tenho que praticar escolhas. A primeira escolha refere-se ao que e quanto produzir. Então, se eu pegar uma propriedade rural, eu tenho que definir o que e quanto eu vou produzir. O que eu vou produzir? Soja, milho, trigo. Quanto eu vou produzir? Eu vou produzir 50% do terreno de soja, 50% de milho. Eu vou definir isso. A segunda questão eu defino como produzir. Eu vou produzir utilizando mais ou menos tecnologia. Eu vou utilizar capital próprio, capital de terceiro. Eu vou utilizar mais máquina, mais equipamentos, ou vou fazer algo mais artesanal. Eu vou definir como vai ser o meu modo de produção. E a terceira pergunta, eu devo responder para quem eu vou produzir. Quem é o meu mercado? Quem é o meu consumidor? Ele é da minha região econômica? Ele é do meu estado? Ele é do meu país? Ou eu vou produzir para fora do meu país? Eu vou definir para quem eu vou produzir. Por quê? Porque muda. De acordo com a região, muda a formatação ou muda o produto que eu devo produzir, certo? Então a economia, sendo uma ciência, ela tem uma definição muito clara. A economia é a ciência, então, que vai estudar como o indivíduo e a sociedade vão empregar esses recursos produtivos de modo a produzir para atender a necessidade das pessoas na sociedade. Buscando o quê? Buscando essa satisfação de necessidades. Quanto mais eu satisfazer as pessoas, mais eficiente eu estarei sendo. E eu vou satisfazer com o quê? Basicamente com bens e serviços. Eu tenho dois grandes tipos de bens. Eu tenho, primeiro, o bem tangível, que ele é formado por bens de consumo que vão satisfazer diretamente a necessidade das pessoas, sendo que esses bens eles podem ser duráveis, como um automóvel, não duráveis, como um lanche ou um salgadinho, bens de capital, que são máquinas, equipamentos, ou bens intermediários, que é aquele tipo de bem que é utilizado para produzir outro bem, né? A matéria-prima. E eu tenho também o chamado bem intangível. O bem intangível é o quê? É aquele bem que ele não vai satisfazer, que ele vai satisfazer a sua necessidade, porém sem criar materialidade. Ou seja, o serviço bancário, por exemplo, a educação. O serviço bancário satisfaz a sua necessidade financeira, porém ele não produz nenhum tipo de produto. A educação é a mesma coisa, ela satisfaz sua necessidade, porém sem produzir a materialidade. Então, vale destacar, bem tangível é aquele que é produzido, que é palpável, que você consegue pegar e ele satisfaz diretamente a sua necessidade de consumo. O bem intangível, ele vai satisfazer também a sua necessidade de consumo, porém sem criar materialidade. Vale a pena, então, você ler um pouquinho mais sobre os tipos de bens.
E se eu tenho tipos de bens, eu posso classificar também esses bens. Os bens, eles se classificam segundo o seu caráter, eles podem ser livres ou econômicos. Um bem livre é aquele que você não tem nenhum tipo de gasto para consumir. Por exemplo, o ar. Você não paga para respirar. Já o bem econômico, não. O bem econômico você precisa despender de capital, de dinheiro, para poder satisfazer a sua necessidade. Eu posso classificar também o bem segundo a sua natureza. Ele pode ser um bem de capital ou um bem de consumo. O bem de capital é aquele bem que vai ser utilizado para produzir bens, né? Uma máquina, um equipamento. E o bem de consumo não, ele vai satisfazer a sua necessidade. Esse bem de consumo ele pode ser durável ou não durável. Durável, consumo mais que uma vez. Não durável, consumo e encerra o bem. E segundo a sua função, o bem ele pode ser intermediário ou final. O bem final ele vai satisfazer a sua necessidade lá na ponta. Por exemplo, eu tenho necessidade de comer um lanche, um sanduíche. Mas para fazer esse sanduíche, que é um bem final, eu vou ter uma série de bens intermediários que vão ser utilizados na fabricação desse sanduíche. O pão, a carne, o queijo, o presunto, o tomate e a alface. Então, o conjunto desses bens intermediários vai me dar um bem final. Gostou? Quer saber mais? Vá no AVA, leia nosso material. Univel EAD, sempre perto de você.